Você sabia que Satanás e Hades não são a mesma entidade? Embora muita gente confunda os dois, suas origens e papéis na mitologia são completamente diferentes. Hoje, no Fatos Dinâmicos, vamos revelar quem realmente é o Senhor do Submundo e quem é o verdadeiro adversário da humanidade. E já aproveita, deixa o like e se inscreve para não perder nenhum mistério dos mundos ocultos. As figuras de Satanás e Hades têm desempenhado papéis significativos nas tradições religiosas e mitológicas ao longo da história da humanidade. Ambos são associados a conceitos de escuridão, morte e poder sobrenatural. No entanto, eles pertencem a contextos culturais distintos e têm representações e significados diferentes. Neste vídeo, vamos ver as diferenças e semelhanças entre essas duas figuras. A existência de Satanás nas tradições cristãs e judaicas é o de representar o mal e a tentação. Satanás desempenha o papel de antagonista e influência maligna que testa a fé e a virtude dos servos fiéis de Deus. Por outro lado, Hades, na mitologia grega, existe para governar o submundo e supervisionar os espíritos dos mortos. Seu motivo é manter a ordem nesse reino sombrio e inescapável. Vamos destacar alguns feitos que diferenciam Satanás de Hades com base em suas respectivas tradições religiosas e mitológicas. Satanás é frequentemente retratado como um anjo caído que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Esse ato de rebelião é um dos feitos mais notáveis associados a ele nas tradições cristãs e judaicas. Embora a Bíblia não forneça uma narrativa detalhada sobre a rebelião de Satanás, algumas passagens indicam sua queda do céu devido à sua rebelião contra Deus. No livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, diz: "Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi tirado à terra, você que derrubava as nações." Essa passagem do livro de Isaías é frequentemente associada à queda de Satanás. Em várias histórias bíblicas, Satanás é responsável por tentar figuras humanas, como Adão e Eva e Jesus Cristo. Sua capacidade de tentar e desviar os crentes do caminho certo é um feito significativo em seu papel como antagonista espiritual. Satanás é frequentemente referido como o adversário ou acusador nos textos bíblicos. Ele é retratado como um ser espiritual que tenta desviar as pessoas do caminho de Deus e acusa os crentes diante de Deus. Um dos episódios mais conhecidos envolvendo Satanás na Bíblia é a tentação de Jesus no deserto. Satanás tentou Jesus com várias propostas, mas Jesus resistiu a todas elas. Em Mateus 4:1 é o início da narrativa em que Jesus é tentado por Satanás no deserto. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Satanás é considerado a personificação do mal e é frequentemente associado a conceitos de pecado, sofrimento e corrupção espiritual. A Bíblia não contém um texto específico que declare que Satanás é o símbolo do mal. No entanto, ao longo da Bíblia, Satanás é frequentemente retratado como um adversário de Deus e como aquele que tenta levar as pessoas para longe do caminho de Deus. Por exemplo, em 1 Pedro 5:8 está escrito: "Mantenham os sentidos, sejam vigilantes. Seu adversário, o diabo, anda em volta como um leão que ruge procurando a quem devorar." Essa passagem sugere a natureza adversarial de Satanás. A ideia de Satanás como um símbolo do mal é uma interpretação comum, mas é importante notar que as representações e interpretações de Satanás variam em diferentes tradições religiosas e culturais. Esses são alguns de seus feitos mais destacados na tradição cristã. Agora vamos ver alguns feitos de Hades. Governo do submundo. O principal feito de Hades é governar o submundo na mitologia grega. Ele é responsável por manter a ordem nesse reino sombrio e inacessível, onde as almas dos mortos residem após a sua passagem. Cativeiro de Perséfone. Um dos episódios mais conhecidos envolvendo Hades é seu rapto de Perséfone. Isso levou à criação das estações do ano, quando Perséfone passa parte do ano no submundo e parte na Terra. Guardião das fronteiras espirituais. Hades é visto como o guardião das fronteiras entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, garantindo que os espíritos permaneçam no submundo e não perturbem o reino dos vivos. Podemos ver que Hades é retratado como uma divindade na mitologia grega, onde as crenças eram politeístas. Os gregos acreditavam em múltiplos deuses, cada um com domínios específicos, e Hades era o senhor do submundo, uma parte fundamental do ciclo da vida e da morte na mitologia grega. Agora vejamos como Hades é retratado segundo a Bíblia.
Referência ao mundo dos mortos. A palavra Hades é usada no Novo Testamento da Bíblia grega para se referir ao mundo dos mortos, onde as almas das pessoas falecidas residem. Não é retratado como uma figura divina, mas como um local. Uma das referências mais conhecidas é encontrada em Mateus 16:18, onde Jesus diz: "Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela." Essa passagem faz parte da conversa entre Jesus e Pedro, onde Jesus está falando sobre a construção de sua igreja e a promessa de que o Hades não prevalecerá contra ela. O Hades é frequentemente associado ao mundo dos mortos ou ao reino dos mortos nas escrituras gregas. Parábola do rico e o Lázaro. Em uma das parábolas de Jesus, encontramos uma referência ao Hades. Essa referência pode ser encontrada em Lucas 16:23, na parábola do rico e o Lázaro, que diz: "No Hades, onde estava em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão, com Lázaro no seu seio." A parábola do rico e Lázaro descreve um homem rico e um mendigo chamado Lázaro, que morrem e são colocados em lugares diferentes no Hades. Nessa parábola, o Hades é mencionado como o lugar onde o rico estava em tormento após a morte. É importante observar que o conceito de Hades no Novo Testamento é influenciado pela tradição grega e é usado para se referir ao mundo dos mortos. Em outras partes do Novo Testamento, como no livro de Apocalipse, o termo inferno, ou Geena, é usado para descrever um lugar de punição eterna. Essa interpretação varia entre diferentes denominações cristãs. A Bíblia não apresenta um confronto direto entre Satanás e Hades, mas descreve Satanás como um adversário espiritual e Hades como um mundo dos mortos. Suas representações e papéis são distintos dentro das Escrituras. Vale lembrar também que a Bíblia faz várias menções de diferentes representações a Satanás em diferentes passagens. Aqui estão algumas delas com os textos bíblicos correspondentes. Acusador dos irmãos. Vi então descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Essa passagem descreve Satanás como o dragão, a antiga serpente e sua prisão durante o milênio. Satanás como pai da mentira. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Nesta passagem, Jesus se refere a Satanás como o pai da mentira. Satanás como tentador de Jó. Então o Senhor disse a Satanás: "Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal." Aqui Satanás é retratado como aquele que tentou Jó em um teste de fé. Estas são apenas algumas das passagens que mencionam Satanás na Bíblia. Sua figura desempenha papéis diversos nas Escrituras, desde tentador até acusador, e é considerada uma influência maligna que se opõe a Deus e à humanidade em muitas tradições cristãs e judaicas. A Bíblia não faz menções diretas à palavra Hades no Antigo Testamento, já que o conceito de Hades é mais específico da mitologia grega e não faz parte das tradições judaicas e cristãs. No entanto, o Novo Testamento da Bíblia faz uso da palavra Hades em algumas passagens, principalmente em traduções gregas. Aqui estão algumas delas. Mateus 16:18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Nesta passagem, Jesus menciona as portas do Hades para indicar que o poder do mundo dos mortos não prevalecerá sobre a igreja. Apocalipse 1:18. Eu sou o que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Aqui Jesus declara ter as chaves da morte e do Hades, simbolizando seu domínio sobre a morte e o mundo dos mortos. Apocalipse 6:18. Olhei, e diante de mim estava um cavalo pálido. Seu cavaleiro chama-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste e por meio dos animais selvagens da terra. Esta passagem descreve a figura do Hades como acompanhando a morte em eventos apocalípticos. Embora a palavra Hades seja usada nessas passagens do Novo Testamento, é importante notar que o conceito de Hades
Hades nos textos bíblicos difere significativamente da mitologia grega. Nas passagens acima, Hades é muitas vezes traduzido para representar o estado dos mortos ou o mundo dos mortos, sem as complexidades mitológicas associadas à figura de Hades na mitologia grega. Mesmo que Satanás e Hades sejam figuras que compartilham algumas semelhanças temáticas, como a associação com a escuridão e a morte, eles diferem em suas origens culturais e propósitos. Satanás é uma figura religiosa cristã e judaica, desempenhando o papel de adversário espiritual, enquanto Hades é uma divindade mitológica grega que governa o submundo. Ambos influenciaram profundamente as tradições religiosas e mitológicas em que aparecem, moldando a maneira como as pessoas compreendem o bem e o mal, a vida e a morte. A compreensão dessas figuras é crucial para apreciar a diversidade das crenças e mitos ao redor do mundo. E agora que você sabe a diferença entre Satanás e Hades, qual deles te parece mais assustador? Conta aqui nos comentários. E se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no Fatos Dinâmicos o conhecimento nunca dorme.